Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria especial. Hoje eu vou fazer no sábado um vídeo falando um pouquinho a respeito da abertura do final de semana passado e de quanto eu acho que o filme Barbie e o filme Oppenheimer vão fazer nesse próximo final de semana. Então, vamos lá! Pessoal, só explicando pra vocês por que eu tô fazendo esse vídeo no sábado. No meu vídeo anterior, no Clube da Bilheteria de domingo, eu falei que esse final de semana foi o final de semana mais interessante desde o lançamento de Vingadores Ultimato, e muitas pessoas questionaram, dizendo que não, que outros finais de semana foram muito melhores, e eu dei uma analisada e eu acho que tá mais do que provado. Eu vou mostrar aqui pra vocês no decorrer do vídeo, tá mais do que provado que esse foi sim, de fato, um dos finais de semana mais interessantes, e não só isso, um dos maiores finais de semana de todos os tempos. O final de semana passado, na verdade, com as aberturas de Barbie e de Oppenheimer, eles se colocaram na quarta posição entre as maiores aberturas de todos os tempos. Então, se a gente pegar todo o dinheiro acumulado por todos os filmes lançados, esse foi não só o melhor final de semana do ano, como foi o quarto melhor final de semana de todos os tempos e o melhor final de semana desde 2019, quando o filme Vingadores Ultimato foi lançado. Então, pra mim, é bem óbvio, que esse final de semana foi o maior final de semana desde Vingadores Ultimato, e eu vou mostrar pra vocês por quê. O filme Vingadores Ultimato, obviamente, é incomparável em termos de abertura. O filme abriu com 357 milhões de dólares. Só pra vocês terem uma ideia de como esse número é incrível, se somente Vingadores Ultimato tivesse sido lançado, se só tivesse Vingadores Ultimato em todas as salas de cinema, ainda seria o maior final de semana de todos os tempos. Ainda seria maior do que o final de semana de qualquer outro filme. Se a gente somar o top 10, o top 20, somente Vingadores Ultimato bateria todos esses números. E o final de semana de Vingadores Ultimato bateu 401 milhões de dólares. O segundo colocado bateu 313 milhões, que foi a abertura do Despertar da Força, que é o Star Wars Episódio 7, que foi lançado em 2015. O terceiro colocado é Vingadores Guerra Infinita, que foi lançado em 2018. O final de semana inteiro trouxe 312 milhões de dólares. E o quarto final de semana trouxe 310 milhões de dólares, que é justamente o final de semana passado, de Barbie e Oppenheimer. E por que eu diria que esse é o mais interessante em termos de histórias, em termos de narrativas, em termos de ser um final de semana surpreendente? Porque todos os outros tiveram um primeiro lugar explodindo ali nas bilheterias e outros filmes menores seguindo. Esse foi o único que teve uma certa rivalidade, que teve um segundo colocado trazendo mais de 80 milhões de dólares. E não só isso, vários outros filmes com muitas histórias interessantes também, que eu vou mostrar para vocês no decorrer do vídeo. O final de semana de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que muitos de vocês comentaram no vídeo anterior dizendo que tinha sido um final de semana mais interessante, ele ocupa uma posição no top 10, só que ele está somente na sétima posição contra a quarta posição do filme Barbie. E a concorrência naquele final de semana também não foi tão interessante assim. Então eu não disse que o final de semana do filme Barbie foi o mais interessante, foi o mais importante desde Vingadores Ultimato, e sim o final de semana como um todo, se a gente somar Barbie, Oppenheimer, Sound of Freedom, o filme do Indiana Jones, o filme do Guardiões da Galáxia e muitos outros filmes que ainda estão sendo transmitidos em território americano. Então eu queria só mostrar para vocês, reparem no valor que cada filme fez na segunda posição, se a gente olhar esses top 4 finais de semana. O primeiro é o Vingadores Ultimato, seguido de Capitã Marvel, que já estava no seu 8º final de semana e trouxe mais 8 milhões de dólares. Depois A Maldição da Chorona com 8 milhões, Breakthrough com 6 milhões e finalmente o filme do Shazam com somente 5 milhões. Então vocês veem a disparidade do primeiro para o segundo colocado, realmente muito gigantesca. E a mesma coisa vale para o lançamento de Star Wars O Despertar da Força. O filme abriu com 247 milhões e o segundo colocado era Alvin e os Esquilos 2, se não me engano, com somente 14 milhões de dólares. Depois o filme Sisters, o filme Irmãs, com 13 milhões. O último filme dos Jogos Vorazes, com 5 milhões. E o filme Creed também com 5 milhões. Novamente a gente vê um filme gigantesco na primeira posição, seguido de 4 filmes muito menores. O terceiro colocado repete mais ou menos a mesma coisa. O primeiro, colocado obviamente é Vingadores Guerra Infinita com 257 milhões. Depois, Um Lugar Silencioso com somente 11 milhões.
já no seu quarto final de semana. Depois I Feel Pretty com 8 milhões, Rampage com 7 milhões e Pantera Negra com 4,7 milhões. E vocês já devem ter reparado que na quarta posição, o filme da Barbie é o primeiro filme que não é da Disney a liderar um desses finais de semana gigantescos. E não só o primeiro filme não é da Disney, como o segundo filme não é da Disney, o terceiro não é da Disney, o quarto não é da Disney, somente o quinto colocado é da Disney nesse final de semana. E somente na oitava posição que a gente volta a ter um final de semana gigantesco, liderado por um filme que não é da Disney, com a franquia Jurassic World. Mas agora vamos falar um pouquinho a respeito desse final de semana, por que é um final de semana tão empolgante, tão impressionante, né, tão interessante de ser estudado. Porque o filme da Barbie ele conseguiu fazer muitas vezes o que as pessoas esperavam que ele fizesse. Obviamente sempre existe uma flutuação natural entre as previsões e o que o filme acaba fazendo de fato. Só que as previsões, como eu disse para vocês no Clube da Bilheteria, estavam variando de 40 milhões para 50 milhões até 70 milhões mais ou menos. Depois começaram a subir para 80, depois começaram a falar, pô, existe a possibilidade do filme bater os 100 milhões no final de semana de abertura, mas muitas pessoas estavam achando que não aconteceria. Depois foi de 100 para 120, para 140, até que finalmente, quando o filme chegou fazendo 155 e depois foi ajustado para 162 quando os números reais saíram. Então foi um filme que surpreendeu todo mundo, diferente de alguns desses outros filmes que trouxeram muita bilheteria, mas que não necessariamente foram surpresas tão grandes. Quem não achava que Vingadores Ultimato traria, né, o maior final de semana de todos os tempos? Obviamente o número foi muito maior do que todo mundo esperava, mas as expectativas sempre estiveram nas alturas. E a mesma coisa vale para o segundo colocado, que é o filme Oppenheimer, que ele tinha previsões muito menores, né? As previsões sempre foram na casa de 50, 60 até 70 milhões. O filme acabou abrindo com 82 milhões, que é a maior abertura do Christopher Nolan fora dos filmes do Batman. E na verdade até sábado o filme da Barbie já ultrapassou os 600 milhões de dólares, podendo completar o domingo aí com mais de 700 milhões. E o filme do Christopher Nolan já ultrapassou os 300 milhões de dólares mundialmente e também tem chances ali de já bater os 350, 400 milhões. O filme da Barbie deve ultrapassar a marca de 1 bilhão de dólares, enquanto o filme Oppenheimer deve ultrapassar a marca dos 600 milhões de dólares até o final da corrida dos dois filmes. E aqui eu separei mais alguns finais de semana bastante impressionantes para mostrar para vocês. O filme do Star Wars Episódio 7, só para vocês terem uma ideia da grandiosidade, né, que foi o lançamento desse filme lá nos Estados Unidos. No seu segundo final de semana, ele conseguiu o quinto maior final de semana de todos os tempos, porque ele fez 149 milhões, isso no seu segundo final de semana. Depois do filme, Daddy's Home fez 38 milhões, Joy fez 17 milhões, Sisters fez 14 milhões e Alvin e os Esquilos fez 13 milhões de dólares. Então, mais um final de semana gigantesco para um filme que nem estava no seu primeiro final de semana. E finalmente a gente chega no final de semana de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que abriu com incríveis 260 milhões de dólares. Então a abertura do Homem-Aranha realmente foi sensacional. Se fosse Homem-Aranha versus Barbie, eu diria que o final de semana do Homem-Aranha foi muito mais impressionante. Só que os outros filmes não ajudaram muito, né? Porque o segundo colocado é Encanto, já no seu quarto final de semana, então já não era uma história mais tão interessante, fez 6 milhões de dólares. West Side Story se tornou um dos maiores fracassos aí de todos os tempos, com 3 milhões de dólares no seu segundo final de semana. Ghostbusters Afterlife com 3 milhões e Nightmare Alley com 2,8 milhões de dólares. Então a gente vê que o top 5 foi muito fraco se a gente tirar o primeiro colocado. Eu tô ouvindo muitas pessoas falando também a respeito do volume de salas, tentando jogar, né, falando que Oppenheimer não pôde abrir em tantas salas assim, senão teria batido 100 milhões de dólares. Eu vi muita gente falando isso, ou se tivesse aberto em mais salas, teria conseguido fazer frente, né, porque o filme da Barbie tem mais salas e assim por diante. E a mesma coisa vale para o Missão Impossível. Eu acho que Missão Impossível sim foi muito prejudicado, né? Eu pretendo fazer um vídeo depois do Clube da Bilheteria de amanhã a respeito do Tom Cruise, do Missão Impossível e etc. Só que as salas funcionam com base em estudos, né? Funcionam, vamos dizer assim, se um filme teve um sucesso muito grande, a chance deles tentarem conseguir mais salas para aquele filme é maior do que se o filme não foi um sucesso tão grande assim, como é o caso de Missão Impossível 7. O filme continua perdendo salas para esses dois filmes gigantes e para outros filmes também.
E outra dobradinha, né, no final de semana que muitas pessoas falaram a respeito é uma dobradinha envolvendo também o Christopher Nolan, que eu citei no final de semana passado também, que foi o lançamento de O Cavaleiro das Trevas, aquele filme clássico, né, um dos melhores filmes de todos os tempos, contra Mamma Mia, né, que claramente funcionou muito bem como uma contraproposta ao filme do Batman. Se você fosse assistir Batman e tivesse lotado, você conseguia assistir Mamma Mia. O Batman abriu com 158 milhões de dólares, enquanto Mamma Mia fez 27 milhões, o filme Hancock fez 14 milhões, Jornada ao Centro da Terra fez 12 milhões e Hellboy 2 fez 10 milhões. Então, mesmo o quinto colocado conseguiu trazer 10 milhões de dólares, isso no já distante ano de 2008. Então, se a gente ajustasse pela inflação, esse final de semana realmente foi gigantesco. Mas um fim de semana que eu queria citar aqui para vocês é um final de semana de 2009, o fim de semana do Natal, na verdade. Avatar, no seu segundo final de semana, teve uma queda de somente 2% do primeiro para o segundo. Eu acho que tinha feito 78 milhões, fez 75. O filme continuou na liderança e não só isso, o segundo colocado, que era Sherlock Holmes, fez 62 milhões de dólares. O filme abriu com uma bilheteria excelente, mas não conseguiu a primeira posição. E depois Alvin e os Esquilos com 48 milhões de dólares. Então Alvin e os Esquilos na terceira posição com 48 milhões de dólares, realmente é um terceiro colocado muito digno. E não só o filme tinha caído 2% do primeiro para o segundo, como caiu somente 9% do segundo para o terceiro e deu origem a mais um dos maiores finais de semana de todos os tempos. O filme fez 68 milhões contra 36 milhões de Sherlock Holmes, 35 milhões de Alvin e os Esquilos. Então os três filmes continuaram tendo bilheterias muito boas, e é justamente por isso que eu não entendo por que mais estúdios não lançam grandes filmes na época do Natal. Eu realmente acredito que Missão Impossível 7 deveria ter sido prorrogado para essa época, porque olhem isso, não só o Avatar estava tendo finais de semana sensacionais, como os outros filmes também estavam tendo quedas muito pequenas. E outro final de semana que eu queria mostrar aqui para vocês, que tem o maior segundo colocado de todos os tempos, pelo menos pelo que eu consegui encontrar. Se tem algum outro, digam aqui nos comentários. O filme Inside Out, né, que é o filme Divertidamente, abriu com 90 milhões de dólares e não conseguiu a primeira posição. Então é o maior segundo colocado porque ficou atrás do segundo final de semana de Jurassic World com 106 milhões. O filme Jurassic World foi realmente uma sensação, né? Ele fez muito sucesso, seguindo mais ou menos até o que o Despertar da Força tinha feito, só que em um grau um pouquinho menor. E eu dei uma olhada nos 100 maiores finais de semana, eu olhei um a um, né? Os 100 maiores finais de semana de todos os tempos, e eu peguei para vocês o final de semana mais equilibrado de todos, na minha opinião, pelo menos, né, entre os dois primeiros colocados, foi o filme A Desolação de Smaug, que é o segundo filme do Hobbit, né, que seria o quinto filme dentro do universo da Terra-média. O filme no seu terceiro final de semana fez 28,9 milhões, enquanto Frozen, no seu sexto final de semana, fez 28,5 milhões. Então os dois primeiros colocados praticamente empatados. O terceiro colocado foi Anchorman 2, que é um filme do Will Ferrell, com 19 milhões. Depois American Hustle, com 18 milhões. E o Lobo de Wall Street, com 18 milhões também. E só para finalizar aqui, outro final de semana que eu achei bastante interessante, que eu separei aqui para vocês, aconteceu no ano de 2008, que foi o final de semana de estreia de Marley e Eu, Bedtime Stories, né, que é um filme do Adam Sandler, que foi feito para Disney, O Curioso Caso de Benjamin Button, para Paramount, e o filme Operação Valkyria. Então esses 4 filmes estrearam no mesmo dia. E olhem que legal, Marley e Eu abriu com 36 milhões, Bedtime Stories abriu com 27 milhões, Curioso Caso de Benjamin Button com 26 milhões e Operação Valkyria com 21 milhões. Então os 4 filmes abriram, os 4 filmes ficaram bem próximos ali um do outro. E o quinto colocado ainda foi o filme do Jim Carrey, Yes Man, que estava no seu segundo final de semana com 16 milhões de dólares. Então, pessoal, agora que eu citei alguns dos outros finais de semana bastante interessantes, só voltando, né? O filme da Barbie tem potencial para fazer entre 90 e 100 milhões de dólares no seu segundo final de semana. O filme ele teve a 20ª maior abertura de todos os tempos, né, com 162 milhões de dólares, só que ele pode saltar consideravelmente da 20ª posição no primeiro final de semana para a 10ª posição mais ou menos no segundo final de semana, se ele conseguir mais ou menos nessa faixa.
Tem potencial para mais, tem potencial para menos, né? Pode ser que o filme mantenha, só que parece muito difícil que ele mantenha a sua 20ª posição, porque para continuar na 20ª posição ele teria que fazer somente 70 milhões de dólares, mais ou menos, e eu acredito que o filme vai fazer muito mais do que isso no seu segundo final de semana, provando que muita gente estava errada dizendo que o filme teria uma queda gigantesca. Não parece que é isso que vai acontecer. O filme parece que vai ter um segundo final de semana muito bom, assim como Oppenheimer. Oppenheimer não entrou entre as 100 maiores aberturas de todos os tempos, mas com certeza se conseguir segurar bem os números, tem potencial para entrar nos 100 primeiros segundo finais de semana. Então eu só queria fazer esse vídeo porque eu não queria ocupar tanto tempo com essas análises no Clube da Bilheteria de amanhã, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês acham desses números, né? O que vocês acharam desses finais de semana que eu trouxe aqui para vocês. Foi um vídeo que deu bastante trabalho de pesquisa, então como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.